Está entrando no ar, programa Mundo Peladeiro. Qualidade de ensino da cidade a seu dispor. Do 6º ano ao convênio e pré-vestibular. Educação tecnológica, sustentável, inovadora. O mais qualificado staff de professores. Somos mestres e doutores. Colégio Rosana Bastos RB. Matrículas abertas. No momento que todo mundo espera, a hora da resenha, a hora que o torcedor tem voz, chegou a nossa galera aqui, o meu elenco, para bater aquele papo. Seja bem-vindo, Anderson Aires e Márcio Lemos. Estamos juntos aqui para bater aquele papo, resenha de goleiro e fala torcedor junto, um trazendo uma visão do torcedor, que é sempre muito interessante, sempre reverente, e a visão do boleiro, que também para conversar sobre Remo e Paysandu neste dia, reta final da Série B. Começar aqui com o Anderson para a gente conversar um pouco sobre o Paysandu, e o Márcio também vai participando junto com a gente aí, afinal de contas, é reta final de campeonato, e aí o Paysandu já começa a tomar algumas decisões para 2026, e aí o que vocês trazem para a gente? Novas informações, ou como é que o Bicolor está nessa semana aí? Cara, o Paysandu agora fez a junção, né, o quinteto, que agora vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu, chamaram o Maia para participar, tomar essa frente, novos rumos para o Paysandu decolar na Série C, já visando a Série C, né, do campeonato. E eu não sei como é que a torcida ainda está repercutindo muito. Alguns não gostaram muito, mas alguns apoiaram por conta do Maia. O torcedor bicolor gosta muito dele, até pelo trabalho que ele fez no Paysandu. Mas a gente vai esperar o que pode acontecer daqui para frente. Agora o Paysandu vai jogar contra o Curitiba, dentro de casa. Já perdeu muitos jogadores, inclusive agora já não está fazendo mais parte do Paysandu o Garcês, o zagueiro Thalisson e o Maurício Antônio também estão de saída do Paysandu, e aí o Paysandu vai ter que contratar novos jogadores para esse início de temporada que vai ser o Campeonato Paraense, vai vir outros campeonatos por aí. O Paysandu precisa contratar, precisa ir no mercado para começar a fazer a sua base para a Série C, para poder voltar para a Série B, que é essa a intenção do Paysandu. Mas, o que acontece? O Paysandu dispensou Márcio Fernandes, mandou embora. Frontini ligou lá de Goiás para ele, de Goiânia, já fez a ligação falando que ele já não fazia mais parte da comissão técnica do Paysandu, e aí chamaram o Ignácio, né? Ignácio Neto, que estava na base, e agora ele vai assumir o Paysandu nesses últimos 3 jogos agora, que vai assumir o Paysandu, para ver o que vai acontecer, se ele vai ficar no Paysandu. Apesar que a notícia que eu tenho é que todos os jogadores do Paysandu sempre admiraram o trabalho dele, sempre falaram que ele é um treinador muito, muito diferente, muito inteligente, tem uma didática diferente. Então os jogadores do Paysandu que estão indo e os que ficaram, eles apoiam a ideia desse treinador que está subindo da base aí para comandar o Paysandu nessa reta final do Brasileirão, né? Márcio, pegando 2 pontos muito importantes do que o Anderson falou. Primeiro, Alberto Maia voltando para o Paysandu. Sabemos também que ele foi um dos caras que foi precursores, ou idealizadores, ou executores da Lobo, que é uma das críticas que a oposição tem hoje, que o Paysandu tem perdido o controle da própria marca. E também aproveitar logo para emendar a segunda pergunta, Inácio Neto. Hoje é um bom nome no cenário paraense, mas acredita-se que ele vai ser responsável em ficar aí, pelo menos para o Campeonato Paraense, ou ainda não é o tempo dele, ele precisa de uma rodagem maior pelo futebol para poder assumir uma posição de fato como técnico do Paysandu? Isso aí, boa tarde, né? Já são meio-dia. Deixa eu te falar. Nós falamos aqui no programa passado sobre essa situação do Paysandu. Está aí na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar no domingo às 20h30 o Curitiba, na Curuzu. Um Paysandu que passou por uma turbulência desde o início da temporada.
Falamos aqui que o Paysandu errou no planejamento, né? Errou em demitir o Márcio Fernandes lá atrás, errou nessa dança de técnico, demora da contratação de jogadores, e aí isso refletiu nessa tabela do campeonato, onde o Paysandu continua na lanterna com apenas 5 vitórias o Paysandu teve nesse campeonato todo. A marca Lobo foi uma marca que chegou com tudo, mas não rendeu da maneira como a diretoria, como o clube esperava. Para a torcida foi muito bom, foi um fenômeno até, mas o Paysandu esbarrou esse ano de 2025 numa má gestão, uma gestão muito inexperiente. A chegada do Maia é um pouquinho para tentar apagar o fogo de muitos torcedores que estavam ali na frente da sede, fazendo protesto, querendo tumultuar ainda mais uma situação que está totalmente complicada do Paysandu. A boa decisão foi promover o Inácio Neto, sim, uma ótima decisão. Eu não teria demitido o Márcio Fernandes, tinha tentado manter o Márcio aqui para juntar os cacos dessa equipe. Hoje o Paysandu tem no elenco ainda 16 jogadores, praticamente para o ano que vem, que estão com contrato até 2028, então esses vão permanecer. E promover o Inácio, que tem um histórico muito bom, desde a base, quando o Inácio aí na equipe do Santa Rosa foi campeão mundial, assumiu o Sub-20 da Tuna, fez uma ótima campanha na Copa do Brasil, foi para o profissional, fez um ótimo campeonato também paraense, um brasileirão que praticamente foi eliminado pelo MAC, mas o MAC foi um dos times que subiu também, né, de divisão. O Inácio Neto, eu acho que não tem mais nada o que provar. Não era nem para estar ali no Sub-20, era para ter sido contratado para ser auxiliar do técnico principal nessa Série C e nessa Série B, e aí, quem sabe, depois assumir a equipe numa eventual saída de qualquer técnico. Tem um bom técnico agora, o Paysandu, pode promover os jogadores que hoje mesmo tem mostrado um bom resultado na Copa do Brasil Sub-20, já nesse ano de 2025, né? O time do Paysandu tem jogado bem, tem se classificado, e eu acho que para se recompor nessas últimas rodadas, é pegar quem permaneceu, promover jogadores e já ir preparando a equipe para o Parazão de 2026, que aí sim, depois de montar uma boa equipe no Parazão, vai sonhar em jogar uma boa Série C. Porque não adianta fazer planejamento agora para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, se ainda tem aí 3 rodadas no Brasileirão e um Parazão que vai ser muito difícil jogar, porque as equipes já estão se preparando para o Parazão, acho que estavam paradas aí, que subiram também, e lembrando também que vem aí um leão muito forte também para o Campeonato Paraense, porque o investimento das equipes do futebol paraense está sendo um investimento já um pouco diferenciado. Então o Paysandu tem que acordar e acordar agora. Ótima decisão, sim, promover o Inácio Neto, né? E a chegada do Maia foi isso, foi para apagar um pouquinho o calor que estava na torcida, mas também é uma decisão que deixa muita dúvida na cabeça de muitos torcedores, dirigentes, sócio, benemérito. Apagar esse fogo lá na Curuzu vai ser um pouco difícil agora, porque ainda está a dor, a ferida ainda dói no torcedor. Mas antes da gente começar a falar do Leão Azul, vamos só finalizar esse Sub-20 aí, o Anderson também está acompanhando. Sub-20 tem jogado, feito uma boa campanha aí na Copa do Brasil. Como é o último jogo, mais uma vitória, e o time vai bem, né? Pois é, o Sub-20 jogou na quarta-feira e ganhou de 4-0 do Tocantinópolis, dentro da Curuzu. O trabalho vem feito devagar o trabalho da galera do Sub-20, que pode subir muita gente, né? Muitos jogadores podem subir aí para o profissional, principalmente agora com essa nova gestão do Paysandu de levar o Neto para o principal. Ele com certeza vai dar uma moral mais para os jogadores, porque Márcio Fernandes ele tinha essa fala de dizer que dava sempre tinha um olhar diferente para a base, mas você não via ele subir muitos jogadores da base bons. O Márcio defende muito, e é um bom tempo a gente já vem conversando, que esses jogadores da base pode ser uma alternativa muito viável, até mesmo econômica, para o Paysandu nessa temporada 2026. Os meninos que abriram o placar na quarta-feira, como o Cauã, né,
e o Ângelo, são garotos que têm bom potencial, que podem sim, quem sabe, aí compor o elenco para 2026 no Paysandu. O Remo e o Paysandu, e vamos dizer que também que a Tuna Luso Brasileira, sempre foram celeiros de bom jogador. Mas nós tivemos nesse campeonato agora, Brasileirão e também um pouco do Parazão, uma baixa muito grande de jogadores daqui da terra, paraenses no elenco. E isso, quem sabe, pode mudar agora se olharem para a base com mais carinho, que antes era que a desculpa é que não tinha lugar para treinar, não tinha calendário, não tinha estrutura. E hoje o Paysandu tem dado uma boa estrutura, não é a melhor de todas, mas é uma estrutura pelo menos razoavelmente boa para que venha surgir jogadores, assim mesmo a Tuna Luso Brasileira, que mostrou, né, no decorrer do ano aí, com a ascensão do Inácio Neto, e então vamos esperar que venham aí, esses garotos venham ser promovidos e quem sabe ser bem aproveitado nesse ano de 2026. É isso mesmo, Anderson? Essa galera precisa pegar essa rodagem no profissional. Às vezes, esse processo de amadurecimento ele é importante logo para essa galera que pretende subir e seguir a carreira profissional. Cara, isso acaba esbarrando muito no empresário. Por quê? Sabe que vem jogador de fora para Remo e para Paysandu que tem empresário muito forte. Jogadores que não entregam o que deveriam entregar, mas continuam jogando. O Paysandu é a prova viva disso. Tem muitos jogadores no Paysandu que você sabe que não vinha bem, mas continuava jogando. Muitos atletas no Paysandu vinham mal, jogavam partida mal, mas na outra eles estavam jogando. Jogadores que estavam machucados, voltando de lesão muito grave, porque a gente sabe que nenhum jogador volta de lesão vai pegar titularidade assim. Vai jogar 90 minutos rápido, né? Mas no Paysandu jogava, porque empresário sempre vai falar mais alto. Aí o que acontece? A galera da base vai ficando para trás. Por quê? Porque não tem esse empresário forte. Então, com essa situação agora que o Neto subiu, ele vai dar essa moral para essa galera. Claro que ele não vai subir todo mundo, não é assim também, né? A gente sabe que tem jogadores que jogam o sub-20, mas o Campeonato Paraense é outro. É a mesma coisa que quando o Royce veio para o Paysandu. Eu sempre comentei o seguinte, vai jogar o Paraense, mas a Série B ele não vai jogar, porque é um outro patamar a Série B. E o Campeonato Paraense não é parâmetro para a Série B. Por isso que o Paysandu tem que se preparar, já preparar o time para a Série C. Porque se o Paysandu for preparar o time para disputar o Campeonato Paraense, para pensar em querer fazer para depois ir para a Série C, a Série D vai bater na porta. Porque agora o futebol está muito além. Você vê que tem time aí que está muito acima, né? Está contratando muitos jogadores bons. E aí, se você não se espertar, não ficar esperto nessa situação, ficar pensando só no Paraense, e o Paraense não é parâmetro, a gente sabe disso. O Paraense é só Remo e Paysandu mais forte. O resto aí vai só para cumprir tabela praticamente. Hoje a gente pode dizer isso. Mas se o Paysandu não se cuidar, ele pode sim cair mais um pouquinho do que já está, né? Rapaz, será? Série B 2027? O homem já vem jogando assim, esse caminhão. Olha, o elenco do Remo tá tão acima do nível, né? Tão acima do nível, porque olha, esse elenco aí praticamente vai disputar o Paraense. Só que o Remo fez a preparação. Fez a preparação, usou o Campeonato Paraense como base e reforçou e soube usar as janelas, né? Atravessando aqui a avenida agora, né? Atravessando o Almirante Barroso, indo para o Bainão agora, o Clube do Remo sofreu porque subiu para a Série B e caiu, não foi? Ou subiu para a Série B e caiu de novo para C e depois subiu de novo para B. Passou por tudo que o Paysandu está passando agora, o Clube do Remo. E por erros de planejamento que o Remo passou por isso. Eu me lembro que o Tonião numa entrevista, o Fábio, né, Fábio Betti, numa entrevista falou assim mesmo que ele se preocupou em organizar a casa, mas não se preocupou da maneira correta com o futebol. Então o Tonião veio com essa ideologia de se preocupar mais com o futebol. E o que o Remo fez? Desde o Parazão, reforçou a equipe, né, na janela certa, contratou da maneira correta, colocou o elenco na mão do técnico e aí o Remo está dando o resultado que era esperado, né? Teve uma certa turbulência ali, como nós falamos na semana passada, com a contratação do Antônio Oliveira.
muita crítica, mas o Tonhão e o Marcos Braz bancaram o Antônio Oliveira até o momento que deu. Mas quando eles reconheceram que era momento de tirar e trazer um novo treinador, trouxeram, o treinador botou a equipe para jogar, e é mérito sim deles, eu vou reforçar mais uma vez, é mérito sim do Tonhão, é mérito sim do Marcos Braz, é mérito sim do trabalho que está sendo feito lá no Clube do Remo, que o Paysandu possa tomar isso de exemplo e planejar cedo. Eu ainda vou bater na outra tecla, para mim, a gestão inexperiente do presidente do Paysandu levou o Paysandu a cometer esses erros e está onde está hoje na tabela do campeonato. Por incrível que pareça, se o Paysandu tivesse tomado a atitude que o Remo tomou, porque se o Remo também não toma a atitude de trocar de técnico, hoje ele não estaria nessa posição. E o Paysandu demorou tanto para trocar o Luizinho, foram 11 partidas sem vencer. O que dava para entender era que o Luizinho era um treinador da Europa que de repente mais uma vez foi ingrato com o Márcio Fernandes. Mais uma vez foi Mas ingrato. Eu tenho uma notícia. O Márcio Fernandes foi o seguinte. Vai pro Remo agora. Não, o Márcio Fernandes, ele não vinha para o Paysandu. Márcio Fernandes. Quando o Claudinei Oliveira saiu por conta da briga dele com o Braia, e o presidente preferiu Braia do que Claudinei, a equipe já ficou meio aqui dividida. E aí o que acontece? O Ignácio Neto, ele foi cogitado muito, mas o Roger, o Roger já estava com outro técnico em contato, mas fontes de lá de dentro me informaram o seguinte, que Márcio Fernandes ligou para a diretoria para pressionar o Roger para trazer ele, até porque os jogadores não queriam o Márcio Fernandes, e quando ele chegou, os jogadores ficaram rachados, o vestiário ficou rachado. Por quê? Segundo as informações de jogadores, é que Márcio Fernandes, ele já vinha de 2 clubes que tinha passado que não rendeu nada. Já não tinha rendido nada. Márcio Fernandes estava parado no futebol e os 2 últimos clubes que ele passou, ele não conseguiu mérito algum, êxito algum no trabalho dele. Então, os jogadores não gostaram da contratação. Por isso que teve essa diferença. Quando o Márcio Fernandes chegou, o elenco ficou muito rachado. E esse jogo do Paysandu, né, desse domingão agora, que vai ser às 8h30 da noite, é um jogo que é muito importante para o outro lado do Bainão, para o outro lado do Curuzu, lá para a galera do Clube do Remo, né, que o Paysandu vai pegar o líder aí do campeonato, um Paysandu que vai ter que arrumar os cacos para enfrentar essa equipe, né? Agora pode rolar dos 2 lados, né? Já tem até meme dizendo que o Paysandu já está tudo marcado para entregar a faixa de campeão para o Curitiba. A torcida do Paysandu está fazendo toda essa situação para levar a faixa para Curuzu. Porém, essa mala preta pode vir do outro lado do Almirante, a gente não sabe. É muito difícil por causa da rivalidade, mas eu creio que esse jogo aí vai ser um jogo em que os olhos, né, do torcedor azulino vai estar direto lá na Curuzu. A gente sabe que a chance do Paysandu conseguir um bom resultado, ou quem sabe um empate, é muito pequena, que é uma equipe que vai estar totalmente modificada, do técnico aos jogadores, né, que tem gente já deixando a Curuzu. Durante a semana ainda tem mais, vai ser mais gente anunciada ainda, quem sabe ainda antes da partida tem gente deixando a Curuzu. Então é um Paysandu que não dá para esperar mais nada, a não ser mesmo cumprir tabela e o Inácio tentar aí reorganizar essa equipe já para 2026. Já o Clube do Remo, que está aqui na 3ª posição do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, né? Vai entrar em campo contra o Novo Horizontino, né, às 16 horas, né, desse sabadão, fora de casa, um jogo muito difícil para o Clube do Remo, praticamente confronto direto, todos os jogos agora, nessa reta final para o Leão Azul, como nós falamos no programa passado, um jogo difícil contra a Chape, que o empate não seria ruim também para o Clube do Remo. Por quê? Porque a Chape está tirando ponto de todo mundo aí, está crescendo no campeonato, já chegou também para, quem sabe aí, buscar uma dessas 4 vagas aí para a primeira divisão. Então nós falamos aqui que talvez o empate não seria ruim para o Clube do Remo. Era na Série A, eu acho. Era bom para o Remo, uma vitória, mas não conseguiu vencer a Chape. Deixou escapar no último segundo, né, a vitória. E esse empate aí
também somou ponto, isso que é o importante, não pode mais perder e agora ir para lá, para essa partida contra o Novo Horizontino como franco atirador, porque o Novo Horizontino vem com toda a sua força e o Remo vai com desfalques, então vai ser um jogo muito apreensivo, muito nervoso para o torcedor azulino. É muita expectativa em torno desse acesso do Remo, né? Porque é apenas como você falou agora, apenas um empate já pode garantir o Remo na primeira divisão. Então é a expectativa, é a ansiedade, é a vontade que isso aconteça. Mas vamos repercutir no Remo dois assuntos que estão aí, vamos dizer, não é dos bastidores, mas que foi levantado essa semana, que foi a choradeira do presidente da Chapecoense em função da torcida do Clube do Remo. Ele não está acostumado com pressão, eu acho, e aí ficou reclamando da torcida do Clube do Remo. Afinal de contas, várias imagens circularam nas redes sociais mostrando várias atitudes também da torcida da Chapecoense. Sim, inclusive contra o Fluminense. Tá, contra o Fluminense, contra o Ganso, cuspiram no Ganso. Mas assim, eu não sei qual foi a situação dele ali no Bainão, porque a torcida sempre vai provocar e o jogador ele se sentiu ofendido e provocou a torcida também. Xingou a torcida, a gente estava lá, a gente viu, ele descendo para o túnel e xingando a torcida. Só que o jogador ele não pode se colocar numa situação de torcedor. Ele é um atleta, ele é contratado. Ali a empresa que ele trabalha é a Chapecoense. Então deixa o torcedor falar e desce tranquilo. Então ele provocou também a torcida e a torcida começou a xingar. E a torcida do Remo é uma torcida tanto de Remo quanto Paysandu. Na verdade, a gente tem que ser bem franco e claro. Remo e Paysandu têm torcida de Série A. Sempre tiveram torcida de Série A. Então são torcidas que pegam no pé do jogador todo o tempo. E jogar dentro do Bainão, a gente sabe como é que é. É um caldeirão, cara. Eles pegaram aquela pressão ali da torcida do Clube do Remo, que fez uma grande festa no Bainão. Foi muito lindo ali, né? Pegaram aquela pressão ali, ficaram mesmo com medo. O Clube do Remo merecia a vitória. Chegou muitas vezes ali com chance de ampliar o marcador. Aquele gol da Chape no finalzinho ali foi um balde de água fria, mas temos que ressaltar algo especial que aconteceu nessa partida, que foi a volta do goleiro, do arqueiro do Clube do Remo, que se recuperou muito bem da cirurgia no joelho, né? E pôde fazer belas defesas, né? Salvando ali o Clube do Remo de, quem sabe, sair dali derrotado. Tem preocupação, né, de fato, dessa volta dele, porque inicialmente tinha sido anunciado que ele não jogaria mais a temporada. A recuperação foi sensacional, num tempo recorde, aí ele conseguiu voltar para o jogo. Aí a tensão era, realmente ele está preparado? E no jogo a gente pôde ver que realmente o Marcelo Rangel está de volta e que a torcida do Remo pode ficar tranquila nessa reta final. E o grande fator ali que gatilhou a resenha, ou melhor, a golemagem, a discussão pós-jogo, foi a entrevista do jogador da Chapecoense, né? Que exaltou, o Giovanni Augusto exaltou o Paysandu, tipo, provocando ali a equipe do Clube do Remo. E isso vai acontecer, gente, vai acontecer. Vão mexer com o brilho, vão tentar mexer com o emocional, vão tentar... Quem já teve ali dentro das quatro linhas sabe que reta final de Brasileirão é assim, é ficar de olho em quem vai ser o árbitro que vai apitar, é saber quem vai estar na cabine do VAR, é olhar mesmo para a arquibancada só na hora que tem que olhar, porque o torcedor vai estar xingando, vai estar querendo intimidar. É um momento que todo mundo vai jogar junto. Então está na hora da torcida do Leão também. Quem puder viajar, viaja, vai incentivar os jogadores. É uma oportunidade única e as portas da Série A estão abertas para o Leão Azul Paraense aí. Não tem que estar olhando para a golemagem, para a encarnação. Tem que focar e tentar subir, que a hora é agora. A Chapecoense já tinha feito uma situação que o Marcos Braz participou da reunião, né, que teve com a arbitragem, só que era uma reunião aberta. Qualquer um poderia participar. Mas a Chape já enviou para a CBF falando que ele estava lá e eu acho que dali já começou a rivalidade. Dali já começou aquele clima. Foram vários fatores. Jogou fogos lá no hotel onde a Chapecoense estava. Sim. Mas tudo isso faz parte do futebol. A gente conhece muito bem toda essa resenha. Inclusive, eu acho que os três que vão se classificar para mim, agora, Curitiba, Chapecoense e Clube do Remo. Dali para baixo, vai brigar Atlético Paranaense, vai brigar ali Goiás, mas ali para mim, os três que já estão garantidos
Curitiba, Remo e Chapecoense. Vamos só finalizar para a gente continuar falando do Clube do Remo. Tem o mais novo processo aí que o Adbala está sofrendo, Marcos Braz, foi à Justiça Comum e está tentando alguma coisa aí contra o Adbala por causa de coisas que ele falou. Ele está proibido, né, de falar o nome do Braz, porque ele disse que Braz estava aqui em Belém andando com as meninas do job. Então, ele está proibido de falar. Então pronto, esses assuntos, tem mais alguma coisa? É um cara que dá muita atenção para a imprensa, conversa com a gente, fica ali do lado batendo papo, achando graça com algumas coisas, numa resenha muito boa. O cara é sensacional, só que ele chegou com um profissionalismo, né, muito, muito além. E o Remo embarcou nesse profissionalismo, tanto é que o Remo está no outro patamar, o clube do Remo. Hoje o Remo está em outro patamar e com certeza vai crescer mais ainda. Eu até arrisco que o Remo vai tentar beliscar aí esse título. O Remo que vinha aí de uma sequência muito boa, né? 6 vitórias, né? Não conseguiu a 7ª, né? Com esse empate, mas continua invicto aí, 7 jogos invicto, indo para essa partida aí com essa invencibilidade e na expectativa aí de quem sabe trazer um bom resultado, né? Vamos ver, né? Quem sabe no próximo sábado estaremos aqui, né, falando que o Remo venceu e já está na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, contra o Novo Horizontino. Então vamos lá, muita coisa para ser definida essa semana, reta final de campeonato. Obrigado pela participação, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto sempre, Anderson Aires. Márcio Lemos também está sempre com a gente aí, trazendo todas as notícias de Remo e Paysandu e da galera toda. E deixar aqui um recadinho, né, que daqui a pouquinho a nossa equipe vai estar lá no Sindipol, fazendo a cobertura da grande final do campeonato de futebol do Sindipol, né, a primeira final vai ser do Cinquentão, que vai se enfrentar o Sacrabarça e a Dió e Coraci, né, a final do Cinquentão. E dos novos, né, na categoria Master, a Dió e Coraci vai enfrentar a Zona Bragantina. Essas finais estão acontecendo hoje. Nossa equipe vai correr para lá agora para fazer a cobertura e no próximo sábado vamos estar mostrando tudo aqui no Mundo Peladeiro. Pronto, tudo dessas finais e muito mais do que está acontecendo no Mundo Peladeiro e você vai acompanhar nesse finalzinho de programa e no próximo também, afinal de contas, o palco do esporte amador no estado do Pará é aqui no nosso programa. Então vamos para o nosso intervalo e já a gente volta para os nossos abraços, que de abraços virou quadro de abraços, porque vai falar da agenda da semana, vai mandar um abraço para a galera. Né, é o listão de todos os jogos que acontecem na semana. Então é isso, pessoal, a gente já está de volta.